Tudo bem, irmãos? Vamos começar mais uma aula de evangelismo e missões. Nós já aprendemos sobre a definição de missões, já estudamos um pouquinho de história de missões, missões no Antigo Testamento, missões no Novo Testamento. E hoje nós vamos aprender, já vamos entrar na prática. Já que eu tenho que realizar uma missão, mas o que eu preciso levar nessa missão? Qual é o conteúdo dessa missão? Eu vou passar para vocês hoje uma declaração de fé interdenominacional. O que significa isso? Ela vale para todas as denominações evangélicas do Brasil, independente de ser uma denominação histórica. Entendemos por denominação histórica a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, Congregacional. Depois nós temos as igrejas pentecostais, a maior no Brasil é a Assembleia de Deus. Depois tem a Congregação Cristã no Brasil, que também é pentecostal. Depois vem o Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja do Evangelho Quadrangular. E depois nós temos o último movimento chamado neopentecostal. Neo quer dizer aquilo que vem depois. Aí tem início aí com o Edir Macedo. Depois nós temos o R.R. Soares. Quem mais? A Agenor Duque e companhia, né? Nós chamamos Valdemiro Santiago. Esses grupos, eles têm algumas questões que nós não concordamos. Por exemplo, essa teologia que veio importada dos Estados Unidos, a teologia da prosperidade. Não que nós, evangélicos, sejamos contra a pessoa ser bem de vida. Aliás, se tem alguém aí que não gosta de dinheiro e tiver dinheiro e quiser dar para mim, eu aceito, viu, irmão? Eu não tenho nenhum problema com dinheiro, não. Mas também nós não somos a favor da teologia da miséria. Mas esse é um outro assunto. Então eu vou apresentar para vocês agora essa confissão de fé. Interessante que logo que eu vim para o ICP, nós criamos o nosso primeiro curso de apologética. As atividades eram todas manuscritas, dissertativas. E eu corrigia. E eu observei que as pessoas, qual era a dificuldade dos alunos? Eles não conheciam a razão da nossa fé, a doutrina fundamental do cristianismo. E se você não conhece a doutrina fundamental da nossa fé, você pode ser enganado por um sectário. Então não adianta você estudar tudo quanto é seita, porque a cada dia estão inventando uma. Todo dia estão inventando uma seita nova, um grupo religioso novo. Se você quiser, você sair ali na esquina, fizer um altar, colocar lá um chifre, e você vai ter seguidores. Interessante, a natureza humana. Tem até um provérbio que diz que o homem é um animal religioso. Tem aquele que deu o homem é um animal político, mas também, dentro desse ponto de vista filosófico, o homem é um animal religioso. Em toda a história nós encontramos a religiosidade, desde a mais primitiva até os dias atuais. Pensavam que o Karl Marx com o ateísmo, todo aquele tratado ateísta que ele desenvolve, onde vem o comunismo, por isso o comunismo marxista, eles iriam acabar com a religião. Então o que acontece? O ateísmo científico, estudioso, intelectual, achava que a religião iria desaparecer. E muito pelo contrário, não desapareceu, aumentou. Hoje no mundo nós já completamos 8 bilhões de habitantes. Nós já aprendemos isso aí, o planeta tem 8 bilhões de pessoas e 1 bilhão apenas é ateu. É um número até significativo, mas não passa de 1 bilhão. 1 bilhão. Então, 7 bilhões de habitantes acreditam numa divindade. Agora, interessante que desse 1 bilhão de ateus,
metade, um número significativo, nem sabe por que é ateu. De repente ele fala assim, se é ateu, ele fala, sou ateu graças a Deus. Entendeu? Ele não tem noção do porquê que ele é ateu. Ele não crê, pronto, acabou, não sofreu nenhuma influência religiosa da família, enfim. O número mesmo de ateus científicos, intelectuais, ele não é tão grande. Interessante. Bem, mas por que nós estamos falando sobre isso daí? Por que eu puxei esse assunto? Confissão de fé. Da confissão de fé, tá vendo? Vocês estão ligados, hein? Então veja, o Dr. Walter Marty, que foi o maior apologista do século passado, que trouxe a nossa instituição para o Brasil, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que fica na Califórnia e no Brasil, completa 40 anos a nossa instituição, ele ensinava uma coisa muito interessante, é uma analogia. Ele falava que nos Estados Unidos, para uma pessoa trabalhar na Casa da Moeda, eles dão um pacote de dólares verdadeiros e a pessoa fica contando. O dia inteiro, um dia, 2 dias, vários dias contando, só notas verdadeiras. Aí, de repente, quando a pessoa já praticou bastante, eles colocam uma falsa no meio. A pessoa está tão familiarizada com o verdadeiro que quando chega a falsa, ela anota na hora. Vocês já observaram no supermercado, quando você dá uma nota de um valor maior? 200 eu nunca vi. Acho que eu vi uma vez, não chegou a passar pela minha mão. Alguém aqui já teve o privilégio de ver uma nota de 200? Sumiu, né? Eu só vi uma vez dobradinha na mão. Eu vi uma vez também, eu já tive a honra. Eu vi essa semana, meu marido estava com um. Então. Ele foi pegar o pagamento do pai dele. Mas a nota de 100 reais é uma nota ainda que tem um certo, né, merece uma consideraçãozinha ainda, não é? Você chega no mercado, você dá uma nota de 100 reais, o que a moça do caixa faz? Ela dá uma olhadinha ou com uma canetinha, enfim, em qualquer lugar a nota de 100 ela é checada, se ela não é falsa. Mas ela tem um treinamento, ela tem habilidade, porque até pela espessura do papel, pelo tato, a pessoa que conhece já nota na hora, né? Bom, então, o que significa isso? Trazendo isso para a nossa causa, para o evangelismo e missões. Se nós não conhecermos a verdade, de repente você vai evangelizar, acaba sendo evangelizado, negando a sua fé e acreditando na fé do outro, se a pessoa for bem treinada para o embate religioso. Veja, e já aconteceu, nós temos testemunhos, pessoas que até obreiro, deixou a igreja, deixou de ser pastor para se tornar muçulmano. Tem sentido, irmão? Ou deixou a igreja para se tornar um adventista do 7º dia, saiu da graça, voltou para a lei. E aí você vai ver o currículo dessa pessoa, formação, não tinha formação, não tinha base bíblica. Um amigo meu saiu da Assembleia e foi para Testemunho de Jeová. Misericórdia, pior ainda. Só que eu encontrei com uma pessoa, olha só, ele era de uma igreja neopentecostal, trabalhei com essa pessoa, e aí foi para essas igrejas, inventou de abrir uma igrejinha, aí ele foi demitido da empresa, pegou um dinheiro, montou uma igreja e ficou de sócio de um outro amigo dele. O amigo dele cuidava da administração, da finança e ele ministrava. Aí um dia ele chegou lá, não tinha mais nada, levaram o som, levaram tudo e tudo dinheiro. Aí ele ficou revoltado, virou testemunha de Jeová. Aí eu falei para ele, mas o que não, agora não tem mais eu, que eu estou servindo o chefão, Jeová. A cabeça da pessoa, você vê, sem conhecimento algum da palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer isto. Não adianta você estudar seita, se você não conhece a razão da sua fé. Primeira coisa, eu vou contar até 3, vocês leem para mim? Leem comigo? 1, 2, 3. As Escrituras Sagradas, compostas no Antigo e Novo Testamento, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de
fé e conduta. Pronto, esse é o primeiro cremos nós. As Escrituras Sagradas, composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Agora, por que está escrito ali na sua composição original? Porque nós não temos nenhum original, nós temos cópias. E por que a pessoa foi tão sincera para escrever isso aí? Porque existe uma variação nas traduções, mas ela é tão insignificante que em nada altera a nossa doutrina. Mas pode acontecer, porque nós somos falhos. O João Ferreira de Almeida, por exemplo, o português que ele usou é bem diferente do nosso português. E veja que ele fez um trabalho também manuscrito na ilha de Java, na Indonésia, quando ele fez a tradução no braço. E aí nós cometemos, você veja, eu trabalho muito com literatura, com edição, a gente publicava uma revista Defesa da Fé. Você acredita? Tinha um revisor de língua portuguesa, depois eu revisava para ver se tinha algum problema, língua na questão teológica, meu irmão revisava e outro revisava, meia dúzia de revisores e sempre passavam pelo. Sempre passam. Os meus vídeos eu assisto uma vez, assisto outra vez, eu vejo o editor, vejo com a minha esposa, quando eu vou ver, sempre passa alguma coisinha. Então, a Bíblia que nós usamos, ela tem uma variaçãozinha, mas é insignificante, 99% de exatidão, não tenha dúvida sobre isso. E esta variaçãozinha em nada altera a nossa confissão de fé. Mas o autor, mesmo assim, do Cremos, fez questão de deixar registrado isso aí, na sua composição original. Hoje nós não temos mais original, tá bom? E também autoridade final, suprema de fé e conduta. Nós mesmos publicamos a Bíblia de Estudo e outras instituições, a Igreja Maranata com certeza tem literatura, tem escritores. Tudo isso é bom, mas nada pode chegar perto da Bíblia, equiparar com a Bíblia, ter o mesmo peso que a Bíblia. Por isso que nós consideramos o adventismo como uma seita, porque nos escritos dos adventistas, eles dizem que os escritos da Ellen White têm o mesmo valor para eles. Inspirado quanto a Bíblia. Dizem claramente, nós temos isso, provas documentais. Aí fica difícil. Agora, se eles escreverem um documento para o ICP, enviarem uma carta dizendo, não, isso aí não tem mais validade, a gente não pensa mais assim, a gente faz dá direito de resposta, não há problema algum, tá bom? Guardaram isso aí? Tranquilo? Vocês nunca mais vão esquecer, não é? Então, a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia, tá bom? Bom, vamos para o segundo. 1, 2, 3. Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Quem vai definir trindade para a gente? É isso aí. O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? Mas em quantos deuses você crê? Um só. Tá vendo? Ela foi que provocou o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, no ano 325, na cidade de Nicéia. A maior controvérsia da história, porque teve um bispo chamado Ário, que na época ele não era bispo ainda, ele era presbítero. Ele começou a estudar a Bíblia. Só que naquela época a Bíblia que estava sendo usada pelo cristianismo não era mais a Bíblia hebraica, era a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a primeira tradução da Bíblia, mais famosa, da Bíblia hebraica para a língua grega, que surgiu mais ou menos no ano 285 a.C. A tradução dos 70, que o Ptolomeu II Filadelfo levou 72 anciãos para o Egito, Alexandria, né, uma biblioteca do mundo, e lá ele pediu para fazer essa tradução. E na época de Jesus era usada essa Bíblia. Quando chegou no ano 300, um pouquinho antes do ano 325, o bispo Ário pegou a Bíblia e leu em Provérbios 8 e 22.
que a sabedoria foi criada. Tem Bíblia ainda que está o termo criou, tem Bíblia que está possuiu. Nós já vimos isso aqui, não vimos? Quem está com a Bíblia aí? Quem tem Bíblia que está possuiu? Só quem tiver possuiu porque veio da Septuaginta. Quem tiver, ou melhor, criou vem da Septuaginta. Quem tiver possuiu já foi corrigido. Minha, com meu celular, tem todas as versões. Ótimo. Olha, Bíblia no celular é ótimo também, viu? 8:22. Provérbios 8:22. Em casa eu só leio ela física, mas... Possuiu. Ótimo. Quem tem Bíblia de papel aí, tá o quê? Bora. Pronto, já viram? Possuiu. Tem alguém que tá criou? Sua tá criou? Então, qual que é a sua versão? Batista. Oi? Tá escrito João Ferreira o quê? Almeida o quê? Almeida o quê? Tudo. Leio o que está escrito. Corrigida, revisada, atualizada. Almeida do século 21. Aí, tá vendo? Olha só, meu irmão. Você viu? Olha, Frederico, né? Frederico, você viu que... Então, você viu que a dela já está corrigida. Você lembra que eu falei no primeiro, na confissão de fé? Olha aí, ó. Quem chegou depois aí, a gente estava discutindo o primeiro tópico da nossa confissão de fé. É que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é infalível na sua composição original, porque nós não temos mais originais. E aí já deu um probleminha, tá vendo? Mas isso não altera em nada a nossa doutrina, porque nós sabemos o que foi que aconteceu. Só que na época de Ário, não. Criou. Septuaginta. Então, olha só, olha, gente, como isso é importante. Você vai falar, mas Antônio, você veio dar aula de evangelismo e missões, está mexendo com uma coisa. Só que, quando você for conversar com uma testemunha de Jeová, esse já é o primeiro ponto. Porque elas creem, se tomaram como base Ário. Ário que trouxe essa heresia para o cristianismo. A testemunha de Jeová é um fruto daquela época lá. Tá vendo? Que nega que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Tá vendo de onde vem a raiz da heresia? Aí, gente, o que acontece? Ó, atenção. GT, primeira coisa, quem garante que essa sabedoria é Jesus? Ele disse que essa sabedoria, mas quem garante? Pode ser que não. Agora, se a sabedoria foi criada, significa dizer que houve um tempo que Deus não tinha sabedoria? Não tem sentido. Sempre a sabedoria existiu. Então, por isso que a palavra possuiu é a correta e é assim que está no hebraico. Tudo bem? Então, possuiu. Por isso que texto possuiu. Texto é pretexto. Possuiu. Na NTLH tá criou. Criou, né? Mas é possuiu, tá? Possuiu. Bom, vamos lá. Então, irmão, depende da onde a pessoa traduziu. Se ela traz o texto da Septuaginta, ela põe criou, que é o caso da Juerp, lá naquela Bíblia lá. Se ela vai lá no hebraico consultar, ela vê que é criou, ainda que há possibilidade, que é possuiu, ainda que é possível, não é que não é possível por criou, mas a senhora falou tudo aqui, o contexto. Ainda que é possível colocar criou, mas não é a melhor alternativa, porque dentro do contexto a sabedoria sempre existiu, porque se você colocar criou, você está dizendo que houve um tempo que Deus não tinha sabedoria. E se você pôr possuiu, não, ele possuiu. Né? Passou a possuí-la. É diferente de criar. A palavra possuiu tem outro significado na língua hebraica. Mas vamos lá. Bom, então, tudo isso para falar o seguinte, o nosso segundo, qual que é o primeiro tópico da nossa fé? Confissão de fé. Nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de conduta. A Bíblia é a única regra de fé e conduta nossa. Ponto. Então, toda a nossa abordagem será na Bíblia. Agora, não é que tem tudo na Bíblia. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia é um livro de religião. Não mistura as coisas. Quer ser professora, tem que fazer pedagogia. Né? Ah, não, quero ser professora, vou estudar. Não, tem que ter. Já é uma ciência alternativa, auxiliar, que nos ajuda. Eu estou ensinando, mas eu tive que fazer cursos para estar aqui. Então, são ferramentas auxiliares. Agora, a minha alma, a minha vida, que independe do meu corpo,
Eu estudo aqui na Terra, desenvolvo toda essa técnica a vocês, porque nós estamos nesse mundo, nesse sistema. Mas a Bíblia não foi escrita para isso. Não, você pode viver sem Bíblia. Tem milhares e milhares de pessoas que vivem sem Bíblia, sem religião, e são bem, são felizes, estão numa boa. Pode ter certeza disso. Nações inteiras. Mas então, o que... Não, lógico. A Bíblia não foi escrita para resolver meu problema financeiro, meu problema de saúde. Não, a Bíblia foi escrita para resolver o problema da minha alma. Então a Bíblia é a minha regra de fé e conduta para a minha alma. Para o trânsito tem a placa lá, meu irmão. Não passa de 100, tá lá, senão você vai ser multado. Curva perigosa. Não vou procurar na Bíblia? Não. Mas mesmo assim ela tem uns princípios. Não, princípios, mas não. A obediência. Lógico, então né? Mas tem país que você pode, né, fazer de um jeito, tem país que você não pode. Nessa questão, só um exemplo que eu queria passar para vocês entenderem isso aí. Tem que tomar cuidado com a regra de fé e conduta para não misturar as coisas, tá? Bom, vamos em frente. E aí a senhora deu a definição, a senhorita, né? Deu a definição de trindade. Então nós cremos em um único Deus, conforme está em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ocorre que essa palavra única, quando nós estudamos hebraico, nós aprendemos que é unidade composta. Por exemplo, o casamento é uma unidade composta, de um homem e uma mulher. Então quando Deus fala que tornaram uma carne, é uma unidade composta. Caso é formado do homem, quando casa com a mulher, ele não vira mulher, nem a mulher vira o homem. Não, cada um continua sendo a mesma pessoa. Mas é uma unidade composta, um casal formado por duas pessoas. Mesma coisa, e olha que importante isso aí. Quando você lê na Bíblia, Abraão, toma o seu único filho, Isaque, e vai sacrificá-lo, ali é unidade absoluta. A palavrinha hebraica, porque Abraão só tinha um filho. Agora, o mesmo que é usado no caso do casamento é usado em Deuteronômio 6:4. Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus, o único Yahvé. Tá bom? Bom, então Deus é único. Porque tinha Ismael, eu estava aqui pensando isso. Não, mas Ismael não é filho da promessa, só Isaque. A promessa que Deus... Ismael é outra história que ele nasceu. Deus abençoou também, porque Deus é misericordioso. Sim. Só para concluir esse segundo tópico, aí você vai em Filipenses 2:11. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Deus é Pai. Aí você vai para a primeira carta de João 5:20. Quem tem? Abre aí, leia aí para nós rapidinho. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pronto, está aí. Né? Então Jesus é Deus. Olha lá, Filipenses 2:11, falou que o Pai é Deus. Primeira carta de João 5:20. Esse é um checkmate nas Testemunhas de Jeová. Fala que Jesus, o Filho, é Deus. Ocorre que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4, fala que o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias fala que vendeu, quis dar menos. Não, ele podia não ter dado nada, mas é que ele mentiu. Aí a Bíblia fala que ele mentiu ao Espírito Santo. Depois fala que ele não mentiu aos homens. No 4 fala que ele mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Não temos dificuldade para entender isso aí. Ora, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas só tem um Deus? Só pode ser o quê? A definição de trindade. Então, trindade é uma palavra criada por Tertuliano entre o ano 160 e 220 depois de Cristo, antes do Concílio de Nicéia, e Tertuliano era um teólogo, ele criou essa palavra. Então, nós não cremos em três deuses. Não, trindade nunca significou isso, é uma palavra técnica, entendeu? Palavra técnica, assim como a palavra onisciente, é uma palavra técnica, não tem essa palavra na Bíblia, mas é a palavra que nós damos para um dos atributos da divindade. Deus é onisciente, nós provamos na Bíblia que ele é onisciente, mas não tem a palavra onisciente na Bíblia. Olha que interessante, mas ele é onisciente, então é uma palavra técnica. Mesma coisa a trindade.
Não tem essa palavra na Bíblia, é uma palavra técnica, foi inventada para dar definição. Porque acabamos de provar aqui, com 4 versículos, 5 versículos, Deuteronômio 6 e 4, Filipenses 2 e 11, 1 de João 5 e 20 e Atos dos Apóstolos 5, 3 e 4. Então, está definido aí, pessoal? Vamos voltar aqui. Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos conhecer isso aí, porque de cada 10 testemunhas de Jeová, 4 já foram evangélicas. E esse é um trunfo das testemunhas de Jeová para enganar a crente. Crente que não conhece Bíblia, ela chega lá que ele deve se crer na trindade, um brochurinha começa a mostrar deuses de 3 cabeças, e o crente não conhece a Bíblia já vai embora. Fica iludido com ilustração, sem conhecimento, é enganado. Não, é verdade, irmão. Tá? Então nós... As ilustrações deles são bonitas. Não, claro que são. Claro, lógico, porque senão não engana. Lógico. Muito interessante. Bom, terceiro ponto. 1, 2, 3. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Ok. Lembra da aula passada? Lembra que a gente aprendeu a questão do Theotokos? Deus no grego é transliterado, tokos, parir, dar à luz. Então Maria pariu Deus. Homem, pariu Deus. Dói na cabeça, não dói? Mas aí que é o problema. Ela pariu Deus, mas ela não é mãe de Deus. Olha a profundidade. Você não pode negar que ela pariu Deus, mas você não pode ensinar que ela é mãe de Deus. Agora vai no 5º século discutir isso na cidade de Éfeso, que lá eles adoravam a deusa Diana, vendiam imagens da deusa Diana, e Maria, segundo a tradição, viveu seus últimos anos lá em Éfeso. Professor, Né? existe alguma coisa no original dizendo qual era o nome de Jesus? Porque a gente só conhece Jesus. Normalmente a gente... Jesus. Nome, sobrenome, é só Jesus? É só Não. o único nome? Não tem. Jesus, porque Cristo é ungido. Jesus o ungido. Não, eu não tenho. Ele é da raiz de Jessé. Não tem nada que fale sobre a Tem a genealogia. Genealogia que vai mostrar os descendentes dele, tá bom? Mas não vai trazendo sobrenome. Bem, vamos lá. Naquela época ainda não existia isso. Não é igual hoje, né, irmão? A raiz, o meu Fonseca, né? A minha genealogia Fonseca. Sua qual é? Bringuente. Como? Bringuente. Bringuente. Fala italiano? Legal. Da Itália. Meu Aí, tá bisavô, vendo? Amadio Bringuente. Tá vendo? Mas voltando aqui. Então, vocês entenderam isso daí para explicar para a pessoa? Então, Maria é a única mulher que ficou grávida de forma sobrenatural. É um milagre. E agora, imagina o seguinte: quem tem filha aqui? Tem alguém de vocês, mulheres, que tem filha? Só tem filha? Só já pensou se a filha da senhora chega para... Só tem um homem. Um homem, filha. Tem 3 homens. E filha? Que idade? 35 e 27. Você falou que você é solteira, né? Você já pensou se você chega pro teu pai e fala: pai, tô grávida, mas pode ficar tranquilo, pai, é do Espírito Santo. De duas, né? Foi o que Maria falou para José, qual que é o problema? Chegava a dar os tapalhões para ver se... Foi o que Maria, não, ele é crente, ele vai fazer o seguinte, ele vai achar, de duas uma, ou ele vai achar que ela está mentindo, ou vai levar ela no médico e ela está com parafuso com problema, não é? Não tem sentido para nós, tem? Não tem sentido. Foi o que José fez. Quando Maria, o que ele fez quando Maria falou para ele? Na linguagem popular, vazou, não foi? Ele foi, puxa vida, ó Maria, problema, né? Eu não fiz nada, ele sabia dele. Então, para não ter erro. Só que daí o anjo apareceu para ele. Aí mudou toda a história. Entendeu? Então, a gravidez,
a concepção, ela é sobrenatural. Aí entra a nossa fé. Aí entra a nossa fé, irmão. É pela fé e com base nas Escrituras. Eu tenho um alicerce para eu crer. Tem o profeta falando, por exemplo, o profeta Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Eu tenho a profecia, mas eu tenho que ter fé. Porque não dá para você, dentro da normalidade, aceitar uma coisa dessa. E é por isso que ele é Deus. Herdou de Maria a natureza sem o pecado, sem a culpa, porque ele foi concebido de forma sobrenatural. Então é Deus, por isso que o nome dele não é Emanuel, Deus conosco. Então Deus estava dentro do ventre de Maria. Mas quem estava no ventre de Maria? O Pai? O Espírito Santo? Quem estava no ventre de Maria? Então olha aí o mistério da Trindade de novo. Então ela deu à luz a Jesus, o Filho. Mas o Filho é Deus? Então ela pariu Deus. Mas ela é mãe de Deus? Não é. Ela é mãe da natureza humana de Jesus, que é Deus. Está vendo uma questão detalhada para nós que vamos evangelizar as pessoas? Então você tem que levar essa doutrina. Ah, mas se você falar isso para o muçulmano, ele não vai acreditar. Não importa. Você, quando você evangeliza, você não tem obrigação de fazer ninguém acreditar em você. Você só tem que levar a mensagem. Porque a conversão é produto do Espírito Santo. Você só leva a semente. O camarada que planta, ele tem que arar a terra, tem que colocar a semente. Mas quem vai dar o crescimento é ele? Não, tem que ficar esperando, irmão. Tem semente que vai virar, não vai? Que vai crescer. Tem semente que não vai crescer. O outro vai lá regar. Mas quem dá o crescimento? É Deus. Então, eu tenho que levar a mensagem correta. Essa é a mensagem da cruz. Levar essa mensagem para a pessoa. Não se preocupe, irmão. Leve essa mensagem. Agora, você tem que crer no que você está falando. Olha aí a fé. Porque sem fé também não tem jeito, irmãos. Se você não tem fé, aí esquece. Ah, mas se eu falar para a pessoa isso aí, você não tem que se preocupar se ela vai acreditar ou não. Você tem que... Agora a mensagem é poderosa. Um parênteses, que eu vou contar rapidinho uma historinha para vocês. Eu estava trabalhando numa empresa, tinha 18 anos, eu nem estava muito... Eu nasci com 7 anos, meus pais se converteram, cresci na igreja, mas agora estou com 18 anos, no quartel, saí do quartel, estava meio assim... Enfim, estava trabalhando numa construção civil e... Aí entrou assunto lá de religião, não sei o que tem. Como eu cresci na Assembleia de Deus, eu conhecia um pouquinho de arrebatamento, do número da besta, e eu falei um pouquinho. Na minha simplicidade, falei ali. Aí, um dia eu estou na igreja assim, era batismo, tinha um moço que ia se batizar. Aí ele me chamou. Ele falou, ó, você lembra de mim? Eu falei, lembro, nós trabalhamos juntos, então. Fazia mais ou menos 5 anos. Você lembra aquela vez que a gente estava numa reunião que a gente entrou assunto de Bíblia, da besta, você falou do anticristo, explicou para a gente? Lembro que a gente conversou assim. Então, aquele dia, aquela palavra entrou no meu coração, nunca mais saiu. Eu fui para uma igreja, Assembleia de Deus, lá perto de casa, lá, aceitei Jesus, agora estou sendo batizado. Como é que eu ia saber o efeito daquilo, irmão? Aí, o senhor falou outro dia da inteligência artificial, né? O senhor estava falando alguma coisa sobre... Se fizer um sermão lá, dentro dos parâmetros da Bíblia, sem heresia, e jogar para o ar, vai ganhar alma. Porque o poder não está em você, em mim. O poder está na palavra. Por isso que eu tenho que levar a doutrina corretamente, para que a pessoa aceite Jesus, para que o Espírito Santo trabalhe. Entenderam? Próximo. Vocês já sabiam de cor essas três doutrinas? Então, isso é o que nós cremos, irmão. Vale para todo evangélico do planeta Terra. Mas esse é o credo de Nicéia? Não. O Nicéia discutiu a Trindade. Ah, é. Tá? Vamos lá. Não tem um credo? De Atanásio. Não, tem as... Tem. Não, é o de Atanásio também, mas ali é isso, Todo-Poderoso. Isso. Falando também assim, né? Isso, é a primeira confissão, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Quarto, 1, 2, 3. Não, gente, só um minuto, desculpa, com todo respeito, vocês precisam de um gásinho, né, que vocês são evangelistas, né, irmão? Chegar a evangelizar desse jeito, a pessoa não vai crer no que vocês estão falando, não, irmão. 1, 2, 3.
Espírito Santo é o regenerador, santificador dos espíritos, o doador dos dons e frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. É isso aí, amém. Então, nós não estamos órfãos. Quando que o Espírito Santo desceu? Oi? Tá. Foi logo depois da ascensão de Jesus, não foi? Que eles estavam reunidos? Não foi? No Pentecostes, dia do Pentecostes, que era a festa? Foi, não foi? Desceu o Espírito Santo. Tá até hoje ou não? Tá. Ele é incompetente? Misericórdia. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, meu irmão, ele está salvando gente desde aquela época até hoje. Professor, alguém levantou a questão que no Antigo Testamento, então, não tinha o Espírito Santo de Deus. Tinha, ele estava... Não, claro que tem o Espírito Santo. Atuando o tempo inteiro. Claro, o Espírito Santo sempre atuou. Mas aí Jesus veio. E nessa parte exata aí, onde você falou que Jesus foi e o Espírito Santo desceu. No período que Cristo estava aqui, o Espírito Santo não estava... Ele morava em todo mundo? Não, ele usava, descia, a pessoa ficava cheia do Espírito Santo, mas ele morava dentro da pessoa, morava, que nem mora hoje. Havia essa graça superabundante como nós temos hoje? Não. Todos são cheios do Espírito Santo. Por isso que não tem mais profeta, como naquela época. Não tem mais profeta. Todo crente é um profeta. Você lê a Bíblia e você profetiza. O que é profetizar? Você anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Né? O sacerdote ensina, transmite. O que o sacerdote faz? Apresenta o povo para Deus e o profeta transmite a voz de Deus para o povo. Hoje nós temos a Bíblia. Então você é um profeta. Você não ensina? Todo evangelista é um profeta. Ele transmite a palavra de Deus. E quando você ora para as pessoas e intercede, você está apresentando aquela pessoa, as pessoas para Deus. Por isso que não tem mais aquele sacerdote também exclusivo do Antigo Testamento. Todos nós somos sacerdotes. Até tentam criar, né? Mas... Sacerdotisas, né? Ninguém se escandaliza, mas as mulheres também. Não tem mais acepção de pessoa, nem macho nem fêmea para Deus. Todos são usados por Deus. Não estamos aqui discutindo nomenclatura de denominação. Nomenclatura. Hierarquia eclesiástica é outra história. Nós estamos falando aqui de ser usado por Deus, todos. Né? Vamos lá. Não existe mais o ministério profético. Esse terminou. Mas a senhora pode ser usada como Mas profetisa. qualquer um pode ser usado Pode. para o propósito de Deus. Pode, qualquer um. Agora, Até um bicho. Porque eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Até um bicho, viu, irmã? A mula. Então, pronto, vamos lá. Ou um grande peixe, né? Um grande peixe. Vamos lá. Então, tudo concorda com isso daí? Então, quem que santifica o crente? Eu me auto-santifico? Eu vou subir lá no monte lá que nós vamos santificar. É assim que funciona? Não. Você pode ir porque você acha que é um espaço melhor, você vai ficar mais à vontade, mas não é diferente do teu quarto. Depende de cada um. A salvação que nós vamos ensinar evangelizando, ela é dividida em 3 partes. Justificação. Quem justifica? Jesus Cristo. Você só tem acesso a Deus porque Jesus pagou o seu preço, pagou a nossa redenção. Então quem justifica? Jesus. Quem regenera? O Espírito Santo. E quem santifica? O Espírito Santo. 3 coisas. O Espírito Santo, a palavra de Deus. Um exemplo, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, né? E luz para o meu caminho. A palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, melhor eu fico. Melhor ficam os meus músculos espirituais. E Jesus, o sangue de Jesus, nos santifica, nos purifica de todo pecado. Então veja que toda obra, ela é sobrenatural, não parte da gente. Por mais que você se esforce, não parte. Se você achar que você é diferente, você já pecou. Por mais que... Não, você não é diferente. É só de agradecer. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu para estar aqui na frente hoje com vocês? Por quê? Não tem sentido. Eu me conheço, mas Deus escolheu. Amanhã eu estou sentado aí, o irmão está aqui. A pergunta sempre é, por que eu? Você vê uma pessoa lá, poxa vida, né? Por que não foi ele?
Dói, né? A gente, poxa vida. Pessoas intelectuais por aí, né? Pessoas sábias, com até um poder aquisitivo, mas numa situação miserável. Por que, Senhor? Só Deus, né? Mas não será que de repente a pessoa se dispõe? Eu conheço algumas pessoas que são muito inteligentes, têm muito conhecimento. Quando você conversa com ele sabe aquilo que ele está falando. Então aí você pergunta essa daí para Deus, por que eu? Por que você está aqui nessa cadeira me ouvindo? Eu acho que a gente se dispõe, né? A gente não está disposto a se doar, a ser. Essa é uma pergunta que a gente vai, dentro da questão interdenominacional, nós temos duas questões aí. Predestinação e livre-arbítrio. As duas são bíblicas. Ao mesmo tempo que você foi predestinado, mas você também tem que ter disposição. Essa é uma discussão teológica que não tem fim, irmão. Não tem fim. É mais ou menos aquela pergunta do profeta. Quem colocou pinta na onça pintada? Ela nasce nela porque ela quer? Eu quero ser uma onça pintada. Eu quero ser um tigre, eu quero ser um leão. É assim que funciona? Então por que Deus te escolheu? Porque você quis? Então, eu também não. Vamos em frente. Agora ele pediu para você levar a palavra dele, que ele vai te abençoar pelo trabalho. Agora, quem dessas pessoas que você atingirá com o teu ensinamento, com a mensagem que vem de Deus, quem? Aí é com ele. Nós só temos que ensinar, né? Só isso, ensina. Vai levando, vai levando. Essa é a missão nossa enquanto servos do Senhor. Quinto, essa confissão de fé, esses 10 itens, nós precisamos decorar todo dia, nós precisamos não só decorar, precisamos estudar, entender o conceito, que é o que a gente dá uma passadinha aqui, porque essa, irmão, é a razão de você ser cristão. Sim, pastor. Está no grupo isso aí, né, pastor? Eu vou deixar lá, não, claro. Falar, é mais ou menos, irmão. Sentir, pastor, sentir. Olha, o camarada, ele era malandro, ele pegou uma coruja e pintou de verde e foi na feira vender como um papagaio, que tem mais valor, né? Então ele chegou, olha esse papagaio, e uma pessoa chegou, gostou e comprou. Aí levou embora, depois de um ano, não falava nada, porque é uma coruja pintada de papagaio. Aí a pessoa ficou revoltada, não falava nada, levou na feira lá, falou, eu vou achar, ele deve estar lá ainda. Chegou lá e não é que encontrou? Falou, rapaz, eu comprei esse papagaio seu faz um ano. E até agora não falou nada. Olha a sabedoria do vendedor. Olha, pode até ser que não falou, mas observe que fica prestando atenção. A coruja não fica assim? Então, irmão, não adianta só prestar atenção, tem que aprender, né? Tem que falar. Então, vamos lá. Em Adão, vocês já leram? Não. 1, 2, 3. Em Adão, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial ao homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. Entenderam? Tá vendo, irmão? De novo, não é possível operar essa restauração. É diferente, por exemplo, o budismo, que é uma religião filosófica, você o alvo é chegar na condição de Buda, iluminado. Então você se santifica, se purifica. No cristianismo não. No cristianismo é diferente, irmão. Aí, olha Deus de novo, é a graça. É a graça de Deus. Nós estamos numa situação de miseráveis, não adianta. A graça de Deus que nos alcança, porque a humanidade tornou-se corrupta. Eu sempre, para os meus alunos, eu faço uma analogia de forma de bolo que as mulheres usam de alumínio. A forma de bolo de alumínio, a mulher derruba no chão, amassou a forma. Um exemplo, amassou. Todo bolo que ela fizer naquela forma vai sair com aquela deformação, amassado, não vai? Porque amassou a forma. Mesma coisa aconteceu com a gente. Todos que vieram daquela geração, que somos nós,
Nascemos com o pecado. Por isso que não tem como encaixar um outro ser, que é a questão de Gênesis capítulo 6, por exemplo, versículo 2, achar que foram anjos que desceram do céu e tiveram relação com as mulheres, porque daí o pecado teria entrado de outra forma. Seria híbrido. Não pode. Está vendo a questão do contexto de novo? O pecado é nosso, irmão. Agora, nós não inventamos o pecado. Nós não inventamos. Quem inventou o pecado foi o diabo, que tornou-se Satanás. Ele inventou o pecado. Nós não. Mas nós somos pecadores, nós pecamos. E fomos alcançados pela graça de Deus. Então, o plano de Deus, ele é sempre assim. Eu estou ensinando agora Apocalipse e sobre a grande tribulação. Apesar, do nome grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, Satanás dá poder, tudo isso acontece porque Deus autoriza. É a didática de Deus. No alvo de Deus, com toda aquela luta, é que o homem venha ao arrependimento. Sempre objetivo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, toda a luta, essa situação que o homem passa é para o homem cair na real. Né? Você vê que a gente, com todas as nossas invenções, com o crescimento, a ciência, tudo, mas ainda como seres humanos nós estamos na miséria, não estamos, irmãos? O mundo não é triste, irmãos? Não era para... Era para ter fome ainda? Gente sem comer, sem ter um lugar para dormir? Não é triste, irmãos, a situação da humanidade? Então, com toda a tecnologia... Hoje, tranquilamente, não era para ter ninguém passando fome, irmãos. Com os maquinários, com a produção... E você vê, tem gente que tem tudo, né? Tanto dinheiro. E o outro, coitadinho, é duro. Por quê? Porque essa situação da raça humana. Todo ser humano é inteligente, tem vários analfabetos. E aí, você fala assim, né? Por exemplo, o nosso país não é um país cristão. Olha a situação que nós estamos. Não é quase metade já crente? Melhorou ou piorou? Né? Se a metade, poxa vida, a metade. Né? Aí você vai lá visitar uma pessoa na cadeia. Qual é a religião? Você foi criado aonde? Não é difícil ele falar que... Não é difícil ele falar que era evangélico. Não é difícil, não. Mas vamos em frente. Então, concorda com o essencial para o homem, essa restauração? Só Deus pode realizar em nossas vidas, irmãos? Você está vendo a semente? Está vendo, irmãos? O que nós estamos levando para as pessoas quando nós estamos fazendo evangelismos e missões? É isso aí, ó. Lembra que a gente falou do embaixador? A mensagem do reino que nós pertencemos é essa daí. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus pediu para que eu fizesse. Então tem que ensinar isso aí para as pessoas. O quinto ponto da nossa fé. Se o grupo não concorda com isso aí, é considerado seita, desvio, está fora da verdade. Tá bom? Sexto, 1, 2, 3. A salvação eterna, dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da salvação da sua morte. Você sabe o que significa a palavra vicária? Vicariedade? Quem sabe? Para dar vida. Vicariedade. Não é para dar vida? Oi? Para dar vida? Não, vicariedade, não. Quase lá. Tá bom, tá indo bem, mas não é ainda. Ó, substituição. Esse é o significado dessa palavra. Vicariedade, substituição. Analogia para entender, sabe? Essa palavra vem de lei, Florence, de fórum. É o seguinte, vamos imaginar aqui que tem um país, acho que eu já até falei isso para vocês, onde existe pena de morte. Só que se a pessoa é condenada à morte, pode vir uma outra pessoa inocente e pagar o preço da dívida dele. Olha, você está condenado à morte, mas eu quero morrer por você. Então aquela pessoa é solta, eu sento lá e vou ser morto no lugar daquela pessoa. Está entendendo? Vicariedade. O salário do pecado é a morte. Deus não muda. O salário do pecado é a morte, mas não é morte física, não. É morte eterna. O salário do pecado de quem peca é ficar eternamente distante de Deus.
É ir para onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Essa é uma sentença divina. E Deus é justo e também não mente, porque Ele é santo. Deus. Agora, como resolver se todo mundo pecou? Todos pecaram. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como resolver isso se Deus é santo? Então vem o plano da vicariedade, substituição. O próprio Deus pagou o preço da nossa salvação, o próprio, para que ninguém possa acusá-lo. Mas quem morreu na cruz? Olha o cuidado com a heresia da Voz da Verdade. A igreja Voz da Verdade ensina que só tem um. Intervalo. Não. Olha, tá vendo? Dá para ser espiritual assim? Antes do intervalo, Irmão, peraí. o recado do Tá, Lúcio, tá, só voltando aqui. GT, só concluir esse raciocínio. Vocês entenderam a vicariedade? Não, você ia falar da voz da Então, olha, o conjunto A Voz da Verdade... Oi. Não, ele já explicou. Ele só quer completar. Ó, só vou completar, mas eu dou 2 minutos. Olha só, o que acontece? Vocês vão evangelizar, eles são unicistas. O que é o unicista? Ele não crê na doutrina da Trindade. Ele só crê em um único Deus como nós, mas não acredita, não aceita 3 pessoas. Ele acha que Deus se manifestou lá no Antigo Testamento como Pai, no Novo como Filho e agora como Espírito Santo. Mas é uma pessoa só. É como se fosse um ator. Não tem um ator? Quer ver um exemplo? Um ator que está na minha cabeça. Fala um ator aí. Tony Ramos. Ele não é um excelente ator? Ele já não fez papel até de mulher? Não fez papel como ator, mas ele é o Tony Ramos. Mas ele se apresenta a hora numa novela de um jeito, na outra novela. E aí vai, porque ele é um ator. Então seria Deus um ator. Ele se apresentou ora lá no Antigo como Pai, no Novo como Filho e agora como Espírito Santo. Está entendendo? Que é diferente de pessoa. Pessoa. Não. Quem morreu na cruz não foi o Pai e nem o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Filho. Ele que pagou o preço da nossa salvação. Está entendendo a importância de conhecer a doutrina da Trindade? Então, vicariedade. O próprio Deus pagou o preço da nossa liberdade. Está pago. Você não deve nada, meu irmão. Ah, mas eu quero deixar... Lembra o costume das irmãs? Ah, não, vou deixar o cabelo crescer, não posso usar brinco. Para, isso aí... Irmão, tem sentido querer contribuir com uma coisa que Deus pagou para nós de graça? É bênção, irmão. Por isso que chama graça. Graça. O que é graça? Favor e você não merece, irmão, mas Deus te deu. É só pegar, curta a graça. Como é gostoso, irmão, curtir ser salvo. Que delícia. Mas tem gente que transforma. Aí a religião acaba escravizando a pessoa. Em muitas situações. Não é o caso de vocês, obviamente, tá bom?